E a gente precisa lembrar que são muitos tipos de mulheres, que o seu trabalho não te define. Como que você espera que a enfermeira saiba identificar que uma mulher sofreu violência física? Já tem muita gente brigando com a gente, vamos se apoiar. Aquela coisa, a gente combinou de não morrer. Porque pode fãs. Conscientização e iniciativa preta. 400 anos de escravidão. A gente só pede respeito. Não pode ser só um dia. Nós precisamos, de fato, entrar pelo buraco da fechadura, que a porta eles já estão vedando há muito tempo. E quem é de axé diz que é. Oi, meus amores, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Tô aqui para gravar mais um episódio com uma pessoa também muito especial, como sempre, né? Porque aqui a gente só tem pessoas especiais. Estamos aqui para falar sobre uma coisa muito importante, que é sobre mulher. Tem uma frase bastante interessante, que eu gosto bastante, da Angela Davis, que ela diz que quando uma mulher preta se move, a sociedade inteira se movimenta, né? Então, por isso a gente está aqui um pouco para falar sobre a saúde mental da mulher e fazer esse viés, esse recorte para a mulher negra, para a mulher preta. E aí, para isso, eu trouxe a Júlia, para a gente ter esse bate-papo. Vou deixar a Júlia se apresentar pra gente. Oi, gente. Bom, meu nome é Júlia, né? Como a Cris contou. Eu sou psicóloga, sou especialista em saúde da mulher pela residência multiprofissional da UEL. E tô aqui para falar de coisa boa, falar da melhor coisa que tem, né? Falar de mulher. Bom, a gente tá vindo de... Não sei se a gente pode considerar que estamos ainda em um estado pandêmico, né? Não. Mas a gente veio aí de anos bem complicados para a saúde mental em geral. Eu penso que a gente teve um retrocesso bem grande para a saúde como um todo, por parte do governo anterior. Isso afetou bastante a saúde mental aqui do Brasil, né? E principalmente a saúde da mulher. Esse é um ponto que você concorda? O que você acha disso daqui? Concordo muito com esse ponto. Inclusive, quando você me convidou para participar hoje aqui, eu fiquei refletindo, né? Poxa, mas o que é a saúde mental da mulher, né? O que tem na saúde da mulher que difere ela da saúde do homem, da saúde da criança? E uma coisa que me veio à mente, a partir da minha experiência, é que o que marca muito a mulher é sempre o cuidado. O cuidado de um lugar, de quem cuida e não é cuidada. E aí a gente pensa que durante a pandemia, uma jornada que já era dupla e às vezes tripla, ela conseguiu aumentar ainda mais. Então, uma mulher que já era mãe, profissional, agora tem que ser também cozinheira, empregada doméstica, professora, e se desdobrar cada vez mais. E é interessante porque a gente precisa lembrar que você não é mulher sozinha, você não nasce mulher sozinha. A gente passa por um processo de socialização, começa na família. Então, você aprende a ser mulher pela sua mãe, aprende a ser mulher pela tia, pela professora. E nesse processo, a gente aprende que esse ato de cuidar, ele é natural nosso, né? A gente tem esse suposto instinto, né? Essa obrigação. Então, uma mulher, ela não consegue se desvencilhar desse cuidado que é pesado sem uma carga de culpa, sem uma carga de preocupação, de pensar, nossa, se eu não fizer, quem é que vai fazer? Mas sempre vai ter quem faça, né? Precisa haver quem faça. Eu acho isso, a sua fala interessante, e aí me lembra que parece que socialmente, né, dentro do patriarcado, dentro da sociedade que a gente tá, espera-se que a gente já tenha essa posição de maternar o tempo todo, desde quando a gente nasce. Parece que somos criadas para poder assumir essa função de maternar. Esperam que a gente assuma essa posição, não só com relação aos nossos filhos, mas dentro de um relacionamento, às vezes dentro de uma empresa, numa posição de trabalho. Eles esperam já que a gente tenha esse cuidado, tenha essas funções que é da mulher, que é de, como você trouxe, de cuidar, de estar sempre ali. E eu acho que pensar na saúde mental da mulher em específico é bem amplo, na verdade, né? Porque daí a gente não tá só falando de saúde mental, a gente tem que pensar no que é ser mulher, qual é o papel da mulher hoje, né? O que tá acontecendo com a mulher na nossa sociedade. E aí é uma coisa que vai... E a gente precisa lembrar que existem muitas mulheres, né? São muitos tipos de mulheres. O seu sofrimento não é necessariamente o mesmo que o meu. Mesmo que nós duas somos mulheres pretas, mulheres LGBTQIA+, no mundo. Ainda assim, a gente consegue sofrer de jeitos diferentes, por coisas diferentes. E gozar de jeitos diferentes, de coisas diferentes na vida também. E aí, o que é ser mulher? Que pergunta, né? O que é ser mulher? Tanta coisa, né? E tanta coisa que está atravessada pelo cuidado, que está atravessada pela necessidade de se desdobrar sempre. Eu fico pensando, então, que a partir disso a gente pode pensar que ser mulher é estar em falta. Porque sempre você precisa estar em falta. Você não vai conseguir ser a profissional perfeita, a mãe perfeita, a esposa perfeita o tempo todo. Então, você vai sempre sentir
essa falta, né? Você vai sempre se confrontar com a sua incompletude, que é natural do ser humano, mas que na mulher é menos aceita. Porque você tem que trabalhar 8 horas por dia, você tem que fazer um mestrado, uma pós-graduação, uma graduação, e você tem que ser boa de cama, e você tem que estar arrumada, maquiada, com o cabelo perfeito. Você não pode falhar. Ser mulher tem que ser vulnerável. Sim, tem que performar tudo que a sociedade acha que é a feminilidade, né? O que eles esperam do que... essa questão da falta, eu acho que a mulher, não sei, pelo meu entendimento, posso estar errada, né? A mulher, o que é mulher? Parece que ela foi pensada justamente desse lugar de falta, porque ela foi pensada, descrita por homens. Né? Mulher é tudo que o homem não é. Mulher é um não ser, né? Eu acho isso bem interessante da gente refletir. Porque aí a partir daí, a gente tem uma construção social em torno do que é. Porque daí a pessoa se torna mulher, né? Bem interessante isso. Mulher é o não ser. E aí você me fez pensar um pouco sobre... Bom, a gente vai falar da entrada da mulher no mercado de trabalho, entendendo que essa entrada, na verdade, foi da mulher branca no mercado de trabalho, né? Considerando que a mulher preta já estava vivendo essa rotina há muito tempo. Mas pensando, então, na entrada da mulher no mundo corporativo. Não é uma entrada da mulher em um mundo que foi adaptado para essa mulher. É uma entrada da mulher do mundo de homens. Então, ela tem que se adaptar ao mundo de homens, né? Vocês, mulheres que estiverem por aí ouvindo, ou talvez até mesmo você, Cris, já trabalhou em uma empresa e ouviu, poxa, faz um cafezinho lá pra gente. Sei que o seu é melhor. Serve ele. Pois é. Pega. Ou então, você viu aquela loucinha que ficou ali na cozinha? Poxa, você podia lavar, né? Eu lembro que, tipo, nas empresas, eu já trabalhei numa empresa de call center, aí eles sempre esperavam que as mulheres trouxessem a comida, um prato de salgado, um prato de doce, e pros homens ficavam o refrigerante, que é mais fácil, que era só comprar, né? A mulher tem mais talento ali pra cozinha, então ela faz esse que é mais difícil, porque o homem não vai pra cozinha, não vai pro fogão. E é a mulher que tá cuidando de 2 filhos, é a mulher que trabalha, é a mulher que tem que cuidar da casa, que se vê com todas as outras questões, que vai demorar muito mais pra se arrumar. Esses dias a gente viveu uma experiência assim, né, bem um pouco parecida. Eu fui num churrasco de um lugar onde a minha companheira trabalha, e aí a gente curtiu o churrasco, foi muito interessante, foi muito legal. E no final do churrasco, todas as mulheres presentes e esposas começaram a arrumar o lugar, arrumar as mesas, arrumar as comidas que sobraram, e enquanto os homens jogavam carta ali, bebiam, sobrou de cerveja, eu percebi aquilo e falei, não, vamos sentar. Eu acho que é um jeito de você conseguir se opor a esse lugar, né? E se conseguir desapegar um pouco também dessa suposta posição de superioridade moral, que é, nossa, mas a minha casa tá mais arrumada que a dela. Nossa, mas ela não tá ajudando a arrumar, e eu tô. Por que será que você coloca essa responsabilidade pra mulher? Por que será que quando você entra numa casa e tá com uma pilha de roupa por passar, automaticamente você pensa, poxa, que mulher desleixada, hein? Ou não tem mulher nessa casa? Exato. E se for em casa de homem, já se espera que seja uma casa, um ambiente mais bagunçado, né? Já tem aquela desculpa, né? Ah, mas ele não tem esposa, ele é solteiro. E aí, a gente tem esse negócio de já se esperar esse cuidado da mulher. E se a gente pensar na mulher negra, na mulher preta, esse negócio de servir, de estar à disposição, de tá ali mais forte, né? Tá ali mais... Eu acho que é um traço mais visível até. Já esperam que a gente esteja nesse lugar de servir. Pois é. E aí eu fico pensando, a partir da sua fala, que esse lugar de servir talvez esteja até separado da maternagem que a gente estava conversando. Eu tenho a sensação que não é mais um lugar de maternagem de que você tem que cuidar de mim, mas sim de servir, que o seu lugar é me servir, a estar abaixo de mim de alguma forma. E eu acho que isso é uma coisa que separa bastante os feminismos, né? Quando a gente olha pro feminismo branco e pro feminismo negro. É, porque, como a gente falou, as lutas são bem diferentes. Enquanto a mulher estava lutando pelo direito de trabalho, a mulher preta já estava trabalhando há muito tempo e cuidando do filho da mulher branca para ela poder lutar pelo trabalho. Pois é. E aí a gente pensa onde é que fica essa maternagem na mulher preta, né? Como que fica o papel dela enquanto mãe, para onde que vai parar esse lugar, como que ela ressignifica isso. Uma mulher que muitas vezes passa mais tempo com filhos de outras pessoas do que com filhos dela. São várias questões pra gente pensar. E eu fico refletindo também sobre a questão que a gente começou falando da tripla jornada, né? Que uma mulher que, além de enfrentar essa tripla jornada, ela tem que enfrentar com um corpo que não é aceito nos espaços. Um corpo que é colocado em um segundo plano. Um exemplo que eu posso citar sobre isso é que durante meu período fazendo a residência, eu ia todos os dias pro HU, né? Que era onde eu trabalhava. E às vezes eu ia de Uber. E aí
aí um dia conversando com as minhas colegas, todas brancas, a gente conversou sobre isso, né? De como que, nossa, a gente vai de Uber, conversa com o motorista, elas falaram que o motorista sempre pergunta se elas são médicas quando elas estão indo pro hospital. E eles perguntam pra mim se eu sou enfermeira, se eu sou técnica de enfermagem. Eles às vezes nem isso, perguntam, você trabalha lá? Porque nem estar numa classificação de profissional de saúde, meu corpo me permite, minha pele me permite. Isso me lembrou das vezes que eu volto do mercado mesmo, né? Ou vou do mercado, já perguntaram, né? Você trabalha lá? Coisas assim que, no começo, eu até pensava, uma dúvida comum, né? Mas depois eu fiquei pensando, será que a minha aparência diz que eu trabalho no mercado, que eu sou... Não que seja errado, né? Não que seja um problema. Não que seja um problema, mas esperam que a gente esteja nessa função, nesse trabalho. Se a gente for olhar para isso de uma forma crítica, né? E não de uma forma classista nem nada, mas pensando nas hierarquias sociais, eles sempre esperam que a pele preta esteja na base. Sim. E a pele da mulher preta, principalmente. Júlia, uma preocupação que eu tinha durante a graduação e que para mim foi bem forte, bem significativo, né? Enquanto os meus colegas estavam ali preocupados com o início na clínica, eu sempre quis trabalhar na carreira clínica. A minha preocupação era como vai ser eu, uma mulher preta na clínica. Não era só como vai ser eu iniciando na clínica, um bom profissional que acabou de se formar. Como que seria esse negócio de estar ali sendo preta, se eu ia conseguir paciente, se eu ia conseguir trabalhar, se eu ia ser aceita nesse lugar. E foi complicado. Mas que importante você dizer isso. Essa semana eu tava revisitando um pouquinho Grada Quilomba. E aí ela falou uma coisa que me marcou muito. E que eu fiquei pensando, como que eu vou colocar isso no mundo sem ser agressiva? Mas eu acho que às vezes a gente tem que ser agressiva, né? Ela coloca para as pessoas brancas que... É muito comum que as pessoas brancas se perguntem, nossa, será que eu sou racista? Isso as melhores, né? As pessoas que ainda se preocupam em levantar esse questionamento. E a resposta dela é que sim, você é racista. E isso nem devia mais ser uma questão. Porque se você pensar que uma pessoa que tá na graduação, que já tá com uma sobrecarga de estudos, uma dúvida aí com várias coisas que a gente vive na graduação, escolher abordagem, fazer relatório de estágio, você teve que arcar com mais essa questão, enquanto suas colegas brancas não tiveram, é pensar no quanto que o privilégio branco está presente. Então a pergunta não é eu sou racista, é o que eu posso fazer para minimizar o racismo que existe em mim, que existe na sociedade. Minimizar esse buraco que tem ainda entre nós, né? Sim, até porque não basta, né, só não ser racista, né? Tem que fazer alguma coisa, tem que ser antirracista também. Pois é, mas é importante você dizer isso e me vem, né, quanto que os vínculos, o quanto que a esfera da proximidade mesmo com pessoas negras é marcante pra gente. Eu vivi essa questão, provavelmente numa escala muito menor que a sua, porque eu sou uma mulher de pele clara, então eu sou muito passável por alguns espaços. Mas eu vivi esse questionamento também. E o meu primeiro paciente foi uma criança negra. E a gente atendia essa criança em duplas ou trios, e eu me lembro que o momento em que eu relaxei pra pensar sobre isso, né, pensar que sim, eu seria uma psicóloga preta, foi quando durante um atendimento, esse menino trouxe uma vivência de racismo que ele sofreu na escola. E nesse atendimento, a gente estava em círculo e ele olhou só pra mim. Ele fez questão de falar pra mim dessa vivência. E ele não teria falado se fossem outras psicólogas ali, se fossem só psicólogas brancas ali. Isso me fez pensar o quanto que é importante que a gente se reconheça. Não tô dizendo aqui que gente branca não pode atender gente preta, que gente preta não pode atender gente branca, mas dizendo do quanto que é importante que a gente se veja nesses espaços, que a gente possa se olhar e se identificar com o que tá ali, com a pessoa que nos atende. Sim, hoje eu faço atendimento online, né, e com valor social, através de uma plataforma. E aí, diria que 90% praticamente dessas pessoas que vieram dessa plataforma são pessoas negras, mulheres negras, e a maioria vieram por essa identificação, né? E tem relatos de não se identificar, não conseguiu se abrir totalmente porque um psicólogo homem branco talvez não entenderia aquela demanda, não acolheria. Ou de que já passaram por atendimento anterior, que falaram, mas que o racismo enquanto sofrimento foi minimizado. Não tiveram uma escuta adequada para isso, né? Então, hoje eu consigo ver que sim, é muito importante eu estar ali enquanto psicóloga e mulher preta, mas já foi uma grande questão para mim, ainda é, né? Tô nesse processo de letramento racial, de me conhecer e de me tornar negra. Você falando isso, eu comecei o mestrado, tem 2 semanas, e 2 semanas muito intensas.
Mas nessas 2 semanas eu já ouvi diversos relatos de mulheres pretas contando que se afastaram da academia por conta desse medo, desse receio, mas principalmente por conta da violência estrutural que está presente nesses espaços, que expulsam elas de um pretenso academicismo. Essa semana eu assisti a uma defesa de mestrado de uma colega e uma das críticas foi justamente essa, que a fala dela não era acadêmica. Um outro colega me contou que na banca de arguição ele foi criticado porque acharam que ele estava muito próximo do tema, né? Que ele não poderia pesquisar homens negros gays sendo um homem negro gay. E isso faz pensar o quanto que essas falas existem justamente para calar a nossa voz. Sim. Para calar a nossa história. A gente tá aí linkando tudo isso com a saúde mental, né? A gente pensar em todos esses atravessamentos que a gente tem. A gente tem que lidar com o racismo o tempo todo, é uma coisa diária, que faz parte ali. E aí tem o fato de estar nessa posição de ser mulher. Mas eu acho que a gente pode pensar isso a partir da saúde mental, porque o inconsciente, ele não se constitui sozinho, né? Ele começa a partir da nossa vivência, do que a gente aprende do social, do cultural. E a gente pode perceber, por exemplo, que as vivências raciais, elas estão profundamente intrincadas no inconsciente de pessoas negras. Inclusive de pessoas negras que rejeitam a racialidade, que não conseguem falar a respeito. E no inconsciente de mulheres também, que sentem, a gente fala, né, na psicanálise sobre o masoquismo da mulher. A mulher nessa posição de masoquismo porque ela tem que sofrer. Ela tem que estar nessa posição de sofrimento, de se doar, de estar sempre se doando, ajudando o outro, não importa o quanto isso machuque. Não importa que você não vai ter tempo pra você. Você vai lavar e passar todas as roupas dos seus filhos, mesmo que você tenha que sair depois com a roupa amassada, mas a deles vai primeiro. E isso é uma coisa que afeta profundamente a saúde mental. Como será que é a vivência da subjetividade de uma pessoa que não consegue viver a sua exclusividade, né? Ela não consegue ser única, ela tem que sempre estar sendo múltipla e para múltiplos. É uma coisa que a gente precisa pensar quando a gente vai pensar a mulher e vai pensar a mulher negra. Sim, eu lembro que durante uma experiência minha, né, durante meu crescimento, uma cobrança que partia, assim, do meu pai, de pessoas próximas, né, que replicavam o racismo dentro de casa. Você já é preta, agora ser preta e suja, não. Você já é preta, ser preta e burra, não. Tem que estudar. Então, tipo, tem esse lugar de você ter que ser 2 vezes mais, né? Preto não pode ser medíocre e ter uma vida boa com isso. Branco pode. Branco pode ser medíocre no que ele faz, fazer meia boca ali mais ou menos e ter garantido que vai ter uma vida tranquila, sossegada. Não. Pra gente conseguir isso, a gente tem que ser 2 vezes melhores o tempo todo. E é cansativo, né? Muito cansativo essa preocupação. E aí, ou tem esse cansaço, por essa busca de sempre ser melhor, sempre se destacar, para poder pensar numa ascensão social, para poder sair desse lugar de subalternidade, né? Para poder galgar outros cargos, outro nível social, e enfim. Enquanto para outras pessoas não pretas é dado ali de mão beijada, tá tudo bem, né? Ser assim. E aí tem o outro lado, que tem muita gente preta que acaba aceitando e se acomodando porque já é o que esperam de mim, então vou ficar aqui mesmo, né? É onde eles vão gostar de me ver. Então tá bom aqui. E é isso. Vou ficar no espaço onde meu corpo cabe. Onde ensinam que meu corpo cabe, onde ensinam que ele tem que estar. E eu vejo que o ser psicóloga é conseguir estar nesse espaço, mas de um outro ângulo, né? Ser psicóloga me permite estar com essas pessoas, mas sem necessariamente estar nesse lugar. Estar de outra forma. Quando você fala do atendimento social, eu imagino que é uma vivência próxima, né? Sim, e é engraçado que, tipo, a psicologia, o atendimento clínico, ele não é acessível, não é fácil, assim, para a maioria das pessoas negras, porque a maioria das pessoas negras são de classe baixa, estão em situação de pobreza ou de extrema pobreza, onde tirar ali R$100, R$150 por sessão é muito difícil, né? Tirar ali R$150 na semana do orçamento é muito custoso, dependendo da realidade de cada pessoa. Então, quando eu estava atendendo só particular, sem fazer o atendimento social, não tinha uma pessoa negra na minha clínica. Eu não atendia nenhuma pessoa negra. Aí, quando eu começo a fazer esse movimento de fazer o atendimento com valor mais acessível, aí eu começo a atender esse público. E é uma situação triste, porque daí, e espantosa, né? Só o branco tem poder aquisitivo de poder fazer terapia, de poder pagar o valor
dificilmente uma pessoa preta vai. Eu lembro que quando eu comecei a fazer, pra mim era muito custoso fazer terapia. E eu fazia quinzenal pra poder dar conta. E mesmo quinzenal, ela já fazia um desconto pra mim, pra eu poder conseguir fazer, sabe? Então é difícil falar de saúde mental da população preta justamente por isso. Justamente pelo acesso. Como que tá esse acesso pra essa população hoje? É bem defasado, né? É bem difícil. E a gente precisa pensar nos recursos para além do financeiro. O financeiro a gente já tem dado que realmente, né, a população preta está aí numa situação de vulnerabilidade social, de vulnerabilidade financeira, de insegurança alimentar, principalmente durante o governo Bolsonaro isso aumentou muito, mas pensar num recurso de tempo, pensar que são pessoas que às vezes têm uma família para sustentar e mesmo ganhando pouco precisa trabalhar 2, 3 vezes mais, precisa fazer bico, precisa fazer várias coisas. Para mim, às vezes, o desafio de conseguir atender pessoas pretas é que elas não têm tempo de estar presentes na análise. Num dia que elas têm uma folga, elas têm que estar trabalhando em um lugar, elas têm que estar cuidando da casa, porque é o único dia que tem. São várias violências que se atravessam e que impedem a acessibilidade dessas pessoas a serviços de saúde. Inclusive, serviços de saúde do SUS, que é onde a gente recebe o atendimento gratuito, mas com vários entraves, né? Justamente porque as políticas públicas estão aí com um projeto de governo para que elas não funcionem plenamente. Se as políticas funcionassem plenamente, não teria iniciativa privada, por exemplo, intervindo, e isso é inaceitável para o capitalismo. Você sabe como que é o acesso, por exemplo, ao CAPS, ao CRAS, para atendimento de saúde? Olha, o CAPS aqui de Londrina, ele é portas abertas. Os CAPS daqui você pode ir, solicitar o atendimento, mas é um serviço que está bastante sobrecarregado hoje. Então, o retorno que eu recebia dos pacientes era que, frequentemente, não tinha vaga, ou eles diziam que era só para transtornos mentais graves, que era uma coisa assim. Mas a gente tem a política do NASF, do Núcleo Ampliado de Atenção à Saúde da Família, onde tem psicólogos que rodam uma vez por semana em cada UBS, e aí lá eles conseguem prestar atendimento clínico, e para além do atendimento clínico, tem grupos terapêuticos, tem oficinas, tem outras coisas que podem trazer algum amparo para a saúde mental. Então, o ideal é que você procure, existe um ambulatório de saúde mental que fica ao lado do CAPS, se for uma situação de emergência, se você estiver vivendo um sofrimento emocional muito grave, uma crise psicótica, você pode procurar esse atendimento emergencial, mas caso seja um sofrimento, não vou dizer que é um sofrimento mais leve, porque todo sofrimento é pesado, né? Ninguém gosta de sofrer. Mas se for um sofrimento mais prolongado, se for um sofrimento mais cotidiano, você pode procurar a UBS do seu bairro, a UBS que te atende, solicitar esse atendimento. E é importante também a gente pontuar da existência da ouvidoria, principalmente sabendo que o público que ouve você são pessoas pretas, né? Pessoas periféricas, frequentemente, e que tem esse acesso negado, não formalmente, mas informalmente, não sendo bem atendidas, tendo sua autoidentificação racial negada, tendo vagas negadas. Então, caso você se sinta afastado do seu direito, que é receber atendimento integral e gratuito em saúde, que é garantido pela legislação do SUS, você pode procurar a ouvidoria, e lá eles conseguem fazer essa negociação, entender o que aconteceu, entender por que não tem vaga, porque tem que ter, e arrumar um agendamento mais facilmente. Então, a gente tem esse acesso gratuito. Na teoria. Na teoria ele existe. Nem sempre ele se torna real. Mas é interessante a gente saber que na teoria existe para pelo menos a gente reivindicar esse direito, né? Exato. De ter esse atendimento. Há um tempo atrás, eu procurei fazendo o processo terapêutico, né? Também faço. Na análise tá em dia. Tá em dia. Aí a minha analista recomendou que talvez seria interessante eu procurar um psiquiatra. E fui procurar pelo SUS. Aí eu fui no postinho, pedi pro clínico geral me encaminhar. E daí, beleza, ela fez uma cartinha de encaminhamento e depois tem um pós-consulta ali, sabe? Aí a profissional, eu imagino que seja uma técnica de enfermagem, eu não sei, que me atendeu no pós-consulta, me recomendou procurar uma igreja, me recomendou procurar Deus, procurar Jesus, falta de Deus na minha vida. Isso me lembrou também do que aconteceu no último governo, né? Que a maioria das verbas que deveria ser direcionada para o tratamento de saúde mental foram direcionadas a instituições privadas que tinham essa ligação com a religião. E, assim, com as comunidades terapêuticas evangélicas, né? E lá acreditavam que você estava mal porque você não acreditava em Deus, porque a sua moral estava deturpada e tinha toda essa agressão com relação à sua integridade, com quem você é, com a sua identidade. Porque, imagina, uma mulher preta, candomblessista, lésbica,
demônio encarnado. O que eu vou fazer dentro de um lugar desse? Ser exorcizada. Né? Aí, essa orientação já me remeteu a isso, né? E dentro daquele governo, tudo bem. Uma profissional da saúde que tá ali para atender a população, ter esse viés religioso, encaminhar esse paciente para a igreja. E ainda insistiu que o pastor era muito bom. O pastor iria me ajudar, né? Mas já tem meu pai de santo que ajuda. Beijo, pai. Ele já tá cumprindo. Já. Não precisa. É interessante porque a gente fala muito do governo Bolsonaro, a gente fala muito do quanto que foi ruim, do quanto que foi violento, traumático para o nosso povo, mas claro que a eleição do Lula foi uma grande vitória. Mas isso não significa que a gente pode baixar a guarda em momento nenhum. Não. Principalmente se falando das comunidades terapêuticas, né? Que estão em alta agora, recentemente, por uma pressão da comunidade evangélica, da comunidade cristã. Eu acho que isso marca o quanto a comunidade terapêutica não é um espaço de saúde mental, é um espaço de intervenção religiosa. Não foi uma pressão dos movimentos de luta antimanicomial, não foi uma pressão dos movimentos de saúde comunitária. Foi um movimento da bancada cristã, para que criasse um espaço, para que se criasse um posicionamento para comunidades terapêuticas. A comunidade terapêutica é um espaço que reproduz várias lógicas e vários comportamentos de um manicômio, que é onde a pessoa não tem a sua integridade, a sua autonomia garantida, né? A ideia de uma internação psiquiátrica é que a pessoa passe por essa internação em um momento de crise, consiga o controle e seja acompanhada a longo prazo pela RAPS, pelo CAPS, pela UBS. E na comunidade terapêutica não é bem assim que é feito, né? Uma intervenção religiosa, vários valores morais que estão ali em jogo e acaba sendo muito pouco ético. Essa intervenção que você me conta, por exemplo, que você sofreu na UBS, é uma violência religiosa, uma violência enquanto usuária do SUS, porque essa intervenção não tem uma fundamentação científica, não tem um posicionamento que vale te ajudar no seu tratamento. E aí a gente precisa pensar que os profissionais do SUS também são pessoas, né? E também estão passíveis de erro, estão passíveis de várias questões, e que isso, na verdade, é um problema de falta de preparo, né? Sim. É um problema de falta de capacitações focadas nesse assunto. E, assim, no meu caso, eu consegui recurso para poder pagar uma consulta particular com psiquiatra. Mas daí não é todo mundo que vai conseguir, são poucas pessoas que vão ter acesso. E é triste, isso é lamentável. E essa questão da informação e de mudar toda essa estrutura, eu faço parte participei com a AUE, junto como delegada nas pré-conferências e na Conferência Municipal de Saúde daqui de Londrina, que a conferência aconteceu agora nesse último fim de semana. E essa foi uma das nossas brigas, né, de reivindicar esse cuidado, que se tenha informação para que a gente não tenha a nossa integridade, tanto física quanto religiosa, agredida dentro desses espaços que são para a saúde, né, para a saúde pública, para a saúde mental e em todos os âmbitos. E é difícil, é uma briga difícil. É um ambiente muito hostil pra gente, né? Pois é. Tentam de várias formas induzir a nossa escolha, o nosso direito tentam impor o que pode, o que não pode falar, o que não pode brigar, o que é e o que não é para fazer, a fim de tentar manter a gente sob controle, né? A fim de tentar silenciar, de colocar a gente em um determinado lugar e ter o controle disso, de não deixar a gente brigar pelo que é nosso por direito, por coisas simples, que é direito, né? Não teria nem que brigar. É a docilização dos corpos, né? Se os corpos não estiverem dóceis, se os corpos forem ativos e críticos, não sobra espaço para que a gente seja dominado. É uma coisa para a gente pensar até na constituição do que é uma política pública. A política pública não existe porque o governo é bonzinho e quer que a gente fique bem. Existe para que o capitalismo consiga continuar rodando por aí, que tenha mão de obra para isso. Mas aí a política pública não pode funcionar muito bem. Porque se funcionar muito bem, e aí? Vai ficar todo mundo muito crítico? Vai todo mundo ter uma educação de grande qualidade? Vai todo mundo ter uma saúde de qualidade? Vamos ter que cuidar aí desses idosos, né? Então é pra gente pensar. Voltando um pouco pro tema da saúde da mulher, a gente estava falando sobre o preparo dos profissionais de saúde, né, para o atendimento à mulher. É bem importante pensar no quanto que essas marcas sociais e culturais, elas estão presentes nesse atendimento. Você contou aí, a partir da sua experiência, que você sofreu uma violência religiosa no atendimento. E é comum, inclusive, que muitas mulheres passem por isso em outras esferas. Por exemplo, através da violência doméstica.
muitos profissionais de saúde, principalmente profissionais de saúde mulheres, reproduzem esse machismo ao pensar que tudo bem uma mulher ser agredida. Ah, foi só um tapa, foi só uma agressão leve, ela já tá acostumada. Ou então, ela não separou porque ela não quis, né? E aí vai normalizando essa violência e não aciona os mecanismos que precisam ser acionados para essas situações. Inclusive, pensando na saúde da mulher negra, existem muitos profissionais de saúde, profissionais da segurança pública, que não sabem identificar lesões na pele negra, que não sabem identificar indícios de violência na pele negra, e por isso as queixas dos pedidos de socorro dessas mulheres, eles são muito mais ignorados. Então a chance de você procurar o BS pedindo para marcar um ginecologista e te marcarem para muito longe porque acham que nem é tão importante assim, é muito maior do que se uma mulher branca for lá e procurar. Pra gente pensar o quanto que a capacitação tá para trás. E isso tá atravessado pela história do nosso país, né? A gente viveu uma tentativa de genocídio do povo negro através da miscigenação. Eu acho que a gente ainda vive. Eu acho que a gente ainda vive. Aquele negócio da política do extermínio, da necropolítica, né? Eu acho que a gente ainda tá nesse negócio. Estão tentando nos matar a todo custo. Pra mim, aquela coisa, a gente combinou de não morrer. Mas era uma tentativa de genocídio diferente, mas muito próxima. Foi uma tentativa de genocídio através da miscigenação. A proposta era que embranquecesse a população brasileira, porque o Brasil não era visto como um país relevante por ter uma grande parcela de população negra e indígena. Então, a existência de pessoas como eu, pessoas miscigenadas, o afrobege, o preto claro, a pessoa marronzinha, ela se viabilizou através dessa política de apagamento do povo negro. E a partir disso, criou o mito da democracia racial. As pessoas acham que não existe racismo no Brasil, porque todo mundo tem, como diriam, né, um pezinho na senzala, uma fala extremamente racista que é divulgada por aí, porque todo mundo tem sangue preto. Inclusive, ouvi bastante durante essa última conferência, né? Não, nós apoiamos vocês porque a gente tem um pezinho na senzala também. Então, a gente apoia, sim, a luta de vocês. Difícil. Complicado. E aí, pra gente pensar, né, o quanto que falar de racismo em alguns espaços é invisibilizado, é inviabilizado. Durante a residência eu ouvi de profissionais, né, nossa, por que você quer pesquisar raça? Eu acho que raça não é importante pra psicologia. Eu acho que raça não é importante pra psicanálise. Por que você acha que é importante que a autoidentificação racial seja respeitada? Isso não importa. Nossa, isso é lamentável. É lamentável. Inclusive, são essas violências que afastam a gente da academia. O meu desejo não era estar aqui. Era estar em outro lugar. Meu desejo era me afastar dessa violência. Só que a gente precisa estar. A gente precisa estar presente para evitar que esses discursos, evitar que o nosso discurso, que a nossa fala seja apagada. Eu tenho um grupo, na verdade uma dupla de estudo com uma colega, uma amiga minha, que se formou comigo, né? Já tem 6 anos que eu tô formada, eu tenho um tempinho. E aí ela não tava praticando, e aí agora ela retomou. Ontem a gente teve um encontro, e aí nesse encontro a gente tava falando, né? Pensando sobre quantas pesquisadoras pretas a gente ouviu na academia durante a graduação. E hoje a gente sabe que tem pessoas que fizeram contribuições importantíssimas para a psicanálise e para a psicologia, que foram pessoas negras, né? E nunca foram citadas. Eu nunca ouvi falar naquela época em que eu me formei, né? Terminei a graduação em 2016. Minha colação acho que foi em 2017. Nem Lélia Gonzalez. Ela estava lá participando quando o pensamento lacaniano veio para o Brasil, né? Ela estava ali e também foi uma das fundadoras do MNU, né? E foi Francis Fanon, né? Que previu vários pensamentos lacanianos, mas que não recebe os créditos por isso, que não é tão falado. É interessante você retomar essa questão das pesquisadoras negras que são apagadas pra gente pensar a saúde da mulher. Automaticamente me vem à cabeça a Neuza Souza. Que foi uma mulher que cometeu suicídio. Sim. Inclusive, ela tem o livro Torna-se Negra, né? Recomendo. Leiam, esse livro é muito bom. Pois é. Leiam as mulheres negras. Citem as mulheres negras. Não deixem os nomes delas morrerem. Sim. E hoje, quando eu resolvi essa aproximação minha com essa questão da raça, se veio logo depois que eu formei, e aí estava em processo de terapêutico também, na minha própria terapia. E para mim, como eu disse, era uma questão. Sempre foi muito difícil. Eu tinha essa frustração porque era custoso eu conseguir fazer agenda. E aí eu não considerava todos os atravessamentos que tinha ali na minha vida, sabe?
Eu considerava... Eu tinha aquela ideia na minha cabeça internalizada de meritocracia. Eu tinha que fazer por merecer ter a cheia. Mesmo tendo essa preocupação com relação à minha cor, que é uma coisa que me antecede, né? Já teve casos, por exemplo, de paciente lá na clínica que eu atendo, espaço plural de psicologia, eles encaminham, às vezes, pacientes pra gente e o paciente não conhece, não sabe quem a gente é, só sabe o nome. Aí eu tava na recepção, aguardando. É você que vai me atender? Sim, sou eu. Aí sumiu, nunca mais voltou, né? Fiquei, nossa, o que será que aconteceu? Que a pessoa nunca mais... E aí, no processo terapêutico, buscando entender, me veio... E eu imaginava que eu não ia encontrar... Que não existia literatura negra, não existia a filosofia, não tinha pensadores negros para poder discutir sobre isso. E me surpreendi do tanto de coisa que tem. Não que seja muito, né? Ainda acho que quanto mais, melhor. Mas eu achava que eu ia achar 1 ou 2 livros, sabe? E fiquei tão surpresa com tanto de material que já tem, que tá aqui para poder começar, né? Então, eu acho muito importante a ideia do podcast em si é para poder replicar a informação, fazer isso, para que outras pessoas saibam que existe, sim. Por exemplo, como buscar acesso à saúde mental pelo SUS, né, de forma gratuita, ler um livro que foi escrito por uma mulher negra, que era potente, que abriu portas pra gente, né? A sua fala me lembrou o texto e o discurso da Chimamanda, Os Perigos de uma História Única. Se você não buscar uma psicanálise negra, a gente fica sempre no perigo de achar que a psicanálise é branca. A gente fica no perigo de achar que o inconsciente não tem cor, que as violências estruturais que as mulheres e as mulheres negras sofrem no decorrer da vida não afetam, né? Que isso não atravessa a gente. Antes de conseguir me debruçar, né, para entender um pouco mais os efeitos do racismo na subjetividade, eu acreditava que atender uma pessoa preta era a mesma coisa que atender uma pessoa branca, que eram os mesmos mecanismos, que eram as mesmas questões, e que não necessariamente são. E que, inclusive, o quanto que o racismo é violento, né? A ponto de que a gente reprime, muitas vezes, o sofrimento racial, e a gente vai escondendo ele, a gente vai se recusando a falar sobre ele. Essa semana eu me confrontei com isso a partir de uma leitura, mais uma vez da Grada Quilomba. Ela estava falando dos mecanismos da colonialidade, onde, na teoria, se você parar para pensar, a terra pode ser do colonizador, mas a mão de obra é que faz com que ela produza. Então, o que é produzido é direito de quem plantou, é direito de quem trabalhou. Mas eles invertem esse discurso dizendo, isso é meu, e se você quiser pegar, você tá roubando de mim. Quando, na verdade, nós estamos sendo roubados. E aí eu pensei sobre isso com relação às cotas raciais, do quanto que a gente ouve esse discurso, né? Mas vocês estão pegando a minha vaga, você tá roubando a minha vaga. Sim. E que é essa reversão constante do discurso. E que faz a gente pensar que, nossa, será que eu mereço mesmo estar aqui? Será que eu realmente devia estar aqui? E a resposta é, você merece. Inclusive, mais gente merecia estar aí com você, né? Mais gente merecia estar aqui nessa mesa com a gente, podendo partilhar desse debate. Quando, na sua graduação, tinha quantas pessoas negras? Na sala? Eu acho que tinha mais ou menos 4 pessoas negras. 4. Numa sala de quantas pessoas? 40. Não. Chegou a ter 60 pessoas numa Muito turma. pouco, né? É bem pouco. Muito pouco. Eu acho que na minha tinha a Carol, que é essa amiga que retomou agora, né? Mas o Johnny, que também é um amigo meu. Tinha umas 4, 5 também. E eu estudei numa faculdade particular. Você fez pela UEL, pela pública? Não, eu sou de São Paulo. São Paulo? Não, Unip. Não, São Paulo. Mas é uma realidade que não é uma coisa de anos atrás. A gente tá falando de coisa recente, né? Eu me formei em 2017 preto ainda não tinha tanto acesso à academia, assim como não tem hoje. E ainda não tem. E ainda é uma coisa que a gente discute, que a gente trabalha. Por exemplo, na grade da UEL não é trabalhado relações étnico-raciais. E a grade de uma graduação, né, a grade da faculdade, diz muito do tipo de profissional que ela quer formar. Se eles não querem formar profissionais de saúde que pensem sobre raça, como que você espera que a enfermeira saiba identificar que uma mulher sofreu violência física? Sim. Como que você espera que a psicóloga saiba identificar que a origem desse sofrimento não é porque ela não conseguiu trabalho e ela é preguiçosa? A verdade está na violência que ela sofreu no espaço onde ela se recusa a estar presente agora. Se a gente for pensar em tudo que precisa ser mudado, esse negócio vai longe, né? Pois é. E são várias instâncias, não é só ali no profissional que já está trabalhando com atendimento à saúde mental, tem todo um contexto de formação, de
várias, diria até no ensino primário, né? Teria que ter mudança. E que aí é um outro debate, né? Quem ensina, quem ensina. De que adianta você ter uma matéria linda de relações étnico-raciais, que é obrigatória na grade, mas que a pessoa que vai ensinar não tá afim, que a pessoa se recusa realmente a se implicar naquilo que está sendo dito. Porque às vezes quando a gente fala sobre essas questões de gênero e raça e de problemáticas sociais, a gente fica muito num sofrimento de, meu Deus, não tem jeito, o mundo tá acabando, tá toda uma droga. E realmente tá uma droga, mas tem muita gente fazendo coisa boa aí pra isso mudar, pra isso melhorar. Queria convidar vocês a procurarem as redes sociais da REM, da Rede para Escutas Marginais, que é onde eu faço uma formação, que é uma formação toda voltada para profissionais das políticas públicas, pensando a psicologia social e a psicanálise. Então a gente levanta vários questionamentos ali para você pensar o que é marginalização, o que é raça, o que é gênero e pensar por um outro viés. Então são pessoas que se implicam em estar ali e buscam fazer um serviço melhor para a população. Tem coisa boa acontecendo, tem esperança aí pra gente. Sim, nós somos convocados, frente a tudo isso, né, eu me sinto convocada diariamente a fazer alguma coisa. Ir atrás, a reivindicar o espaço que é meu por direito e o espaço que eu quero estar, né? Eu não vou mais deixar que ninguém diga onde eu tenho que estar. E é isso, gente. Conhecimento é poder, é potência. A gente precisa buscar se informar, se inteirar do que está acontecendo e do que a gente pode fazer a respeito, cobrar, né, as pessoas que estão nos poderes para nos representar, para que a gente possa melhorar. Os direitos até estão aí, né? Mas será que eles estão sendo cumpridos? Como será que eles estão sendo cumpridos? E um jeito de a gente lidar com isso é viver em coletiva. Construir quilombos, construir quilombos nas nossas comunidades, encontrar pessoas que nos apoiem, pessoas que possam brigar com a gente por essas... Não brigar com a gente, mas brigar pela gente, ao nosso lado. Sim, não vamos brigar entre a gente, por favor. Já tem muita gente brigando com a gente, vamos se apoiar. Não, é aquilo. O que a gente tem é a gente mesmo. A gente precisa um dos outros para poder se manter vivo, para poder se manter em pé, lutando, né? A gente precisa disso. Pois é. É uma questão até pra gente retomar da saúde da mulher, do quanto que existe esse auto-ódio à mulher, né? O quanto que é muito mais comum, não querendo passar pano pra homem, mas que acaba sendo até mais comum que uma mulher critique a outra, que uma mulher julgue a outra e chega e fala, nossa, você viu o cabelo dela? Que desleixada, hein? E são coisas que a gente vai reproduzindo, do que a gente aprende, que coloca a gente, às vezes, até numa posição de superioridade, né? De, nossa, posso julgá-la, porque isso vai fazer com que a violência que eu sofro seja um pouquinho menor. Eu acho que isso faz parte dessa estrutura patriarcal racista que a gente vive, né? Nós aprendemos... A criança preta geralmente já cresce, pelo menos da minha geração, já crescia com esse ideal da branquitude, de querer se embranquecer a todo custo. E eu estando com meu cabelo lindo e você não, eu estava melhor que você, né? Podia falar mal de você, olha que melhor. Que horroroso. Era assim, e a gente acaba se perdendo muitas vezes, a gente acaba ainda reproduzindo isso e se perdendo mesmo. A gente se perde, né? E pensar em saúde mental é pensar que o sintoma, ele existe por um motivo. A gente nunca pode demonizar uma emoção, pensar, nossa, eu não posso ter tristeza, eu não posso ter raiva, eu não posso ter nada disso. O sintoma, muitas vezes, está mostrando o caminho pra gente se reencontrar. Enquanto mulher preta, muitas vezes eu fui chamada de brava, de estressada. Preta raivosa, né? Raivosa. Na adolescência eu ouvia que eu ia infartar cedo, porque eu era muito nervosa. E do que essa raiva estava me falando? Que caminho que essa raiva estava me dando, né? Tava me dizendo. O que ela estava dizendo sobre o espaço que eu frequentava ali. Isso acontece muitas vezes com as mulheres, mesmo mulheres brancas, de se sentir exausta, se sentir sobrecarregada e pensar, nossa, mas, poxa, eu tinha que estar dando conta, eu tinha que estar fazendo mais. Você comentou, por exemplo, de que você sente necessidade de fazer, você sente necessidade de estar se posicionando pela população negra. O quanto que isso é cansativo também. Para uma pessoa que trabalha, para uma pessoa que tem uma vida para construir e ter que estar presente sempre. E às vezes a gente precisa abrir mão, às vezes a gente precisa se deixar descansar. E que nem sempre para pessoas pretas é possível, como você disse, a normalidade, né, estar na média, ser mediano, pra gente tá sempre abaixo, sempre inferioridade. E isso foi
esse negócio de saber descansar era uma coisa que me incomodava, me causava ansiedade, o momento que eu estava ali descansando ou fazendo coisas que não trariam nenhum retorno financeiro, por exemplo, ou não estaria ali fazendo nenhuma construção de nenhum tipo, por exemplo, escrevendo nada ou pensando em algo que eu considerava relevante, né? E foi questão de várias sessões de terapia, porque para mim era angustiante ficar sem fazer nada ou ficar descansando, né? Uma coisa inadmissível. A gente tem que sempre estar se havendo com as condições materiais de existência, né? É sempre uma preocupação de, como assim, eu tô fazendo, não sei, eu gosto de fazer caderno. Eu gosto de fazer caderno, mas como assim eu tô confeccionando aqui um caderno, eu não vou ganhar dinheiro com isso? E se amanhã eu precisar? E se eu não puder pagar meu aluguel, não puder fazer meu mercado? E é uma preocupação que muitas vezes pessoas brancas, pessoas que estão numa classe social diferente, elas não se veem, não se colocam. Por exemplo, eu identifiquei que eu tenho uma rotina muito cansativa. Eu trabalho em várias coisas, não é só com a clínica, eu tenho outros trabalhos. Aí eu sei que isso estava me causando um cansaço não só físico, como mental. Então eu sei o que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer é trabalhar menos. Mas aí não é uma coisa assim, amanhã já identifiquei que é isso, amanhã eu vou trabalhar menos. Não, é uma coisa que eu tenho que me organizar para talvez no ano que vem, organizar todas as minhas contas, tudo que eu tenho que fazer, ver tudo que eu preciso comprar, assim, para sobrevivência mesmo, para comer, para vestir. Se talvez no começo do ano que vem, talvez eu consiga trabalhar menos. Mas não é uma coisa de imediato. Até lá eu vou continuar cansada. Vou continuar com esse cansaço, com essa exaustão, e é isso. Que são as artimanhas do capitalismo. E elas acabam incidindo de um jeito diferente sobre o corpo de mulheres e de mulheres pretas. E existe uma romantização, né? Ter o Trello ali cheio de coisa pra fazer. Parece que a gente se organiza pra se cansar mesmo, pra se esgotar. É louvável uma pessoa que trabalha 16 horas por dia sem nenhum descanso, sem fazer pausa, né? E a gente se organiza pra se matar mesmo, literalmente. Essa fala me faz lembrar do processo de mulheres que voltam a trabalhar depois da licença maternidade. E da culpa que elas costumam relatar de ter que deixar os filhos com outras pessoas. Porque tem essa necessidade de dar conta de tudo. Como assim meu filho vai pra creche, né? Eu tenho que dar conta de ser plenamente mãe, plenamente profissional. Não sobra você o suficiente para tudo. E o que acontece? Acaba adoecendo, né? Porque não tem como dar conta. Aí é o caminho natural. Parece que a gente não, mas a sociedade, o que a sociedade espera da mulher que trabalhe, que seja mãe, que cuide da casa, ela já espera que ela já tem ali, parece que um plano para que a mulher adoeça. Porque não tem como ser uma pessoa mentalmente saudável, fazendo tudo, respondendo tudo que o capitalismo, o patriarcado espera da mulher, né? Não tem como. É inviável. Como que fica saudável desse jeito? E ainda uma mulher que não recebe cuidado em saúde. Por exemplo, uma mulher que procura OBS e é negada do seu atendimento. E é negada, às vezes, até do seu acompanhamento pré-natal, do seu acompanhamento ginecológico. E dependendo da situação, às vezes tem religiões... eu tento não falar mal de nenhuma religião, mas às vezes fica difícil. Mas, por exemplo, tem religião que acontece o que aconteceu comigo. A pessoa tá ali e sofreu uma violência doméstica, por exemplo. Apanhou do marido. Aí procura o SUS, é orientada a procurar uma igreja. E o pastor acaba falando pra ela orar. Que acaba sendo que, pra mim, é uma conivência com a violência, né? E aí, que atendimento que ela teve? Que cuidado é esse? Aí a gente volta pra falar do Mbembe, né? A gente volta a falar de necropolítica. De uma política que faz morrer esses corpos. Que é um corpo que não é tido como humano. É um corpo que não é tido como importante, como válido. E a nossa resistência é não se deixar morrer. Nossa resistência é estar junto, é ser quilombo, se promover saúde. Eu acho que é isso, né? A gente precisa, dentro da medida do possível, se cuidar, procurar se identificar qualquer necessidade de procurar qualquer tipo de cuidado, verificar os meios que a gente tem para isso. E se isso for muito difícil, se não for viável, que tentem pelo menos estar em comunidade, né? Estar em ambientes que possam acolher de alguma forma, ambientes que promovam algum tipo de atividade social, cultural, qualquer coisa nesse sentido, porque se a gente estiver junto é melhor, né? E lembrar que o seu trabalho não te define, sua casa não te define, não adianta você ser a melhor profissional, não adianta você ser a melhor dona de casa, nada disso vai te salvar. O que te define é você.
O que te define é muito mais aquilo que você faz, não para ganhar dinheiro, mas porque te deixa feliz, do que trabalhar para uma empresa que não te valoriza como ser humano, e sim como material, como mão de obra, do que garantir uma casa perfeita para filhos que vão viver a vida deles e que esse é o destino natural, do que servir um marido que às vezes te vê muito mais como uma funcionária que como uma companheira. Se lembrar de estar em primeiro lugar. Pode parecer clichê, mas eu acho que é o que fica mais difícil pra gente fazer. O básico é o mais difícil de se fazer. Então, vamos se manter vivas, né? Vamos continuar vivendo, gente, lutando para que as coisas no futuro melhorem, né? Esperança. A gente tem esperança de que vai melhorar. E é isso, gente. Quero agradecer pela participação. Foi uma conversa muito boa, muito gostosa, que, assim, senti que é coisa que a gente sente na pele, né? Que emociona, que causa raiva, que causa espanto, mas é assim, é isso mesmo. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço pelo convite. Foi muito importante pra mim estar aqui com você hoje, podendo desenvolver esse debate. Posso divulgar minhas redes? Pode, fica à vontade. Queria convidar vocês a me acompanhar lá pelo psi.descobrindo, onde a gente está sempre tendo conversas sobre saúde da mulher, pensando parto, gestação, maternidade, pensando as questões raciais também, e as questões da presença negra na educação. Legal. Sigam lá, gente. E eu também gostaria de lembrar que nós estamos aceitando doações para fortalecer aqui o canal, né? Já deixei nas redes sociais, a gente tem o QR Code, a chave Pix, que é o e-mail do PodFans, e logo a gente vai estar também no Apoia-se, que daí você pode fazer uma contribuição mensal a partir de R$5 e ajudar a gente a conseguir trazer mais conteúdos, né? Que a gente ficou um tempinho aí sem postar nada, sem gravar. Porque é isso, a gente tem que conciliar tudo isso com o trabalho que a gente faz, o Ricardo, que cuida da parte técnica, o Vitor, eu tenho minhas coisas do trabalho, e precisamos de recurso para continuar fazendo o PodFans também. Então, desde já eu agradeço a vocês pela ajuda. Quem não puder ajudar com dinheiro, ajuda assistindo, comentando, compartilhando, né? Que já ajuda bastante também. E conto com vocês porque, como a gente disse, a gente junto nós somos mais fortes, né? E é isso, gente. Beijos e até a próxima.